Você pode dizer palavras que adorem ao nome do Senhor. Abra sua boca, continue exaltando, continue adorando. A sua adoração atrai a presença de Deus. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura os perfeitos adoradores, porque ninguém é perfeito, mas Ele procura os verdadeiros. Deus já te achou aqui hoje. Deus já te achou aqui na Devec Caruaru. Você pode engrandecer ao nome do Senhor. Você pode glorificar ao Altíssimo. Você pode glorificar ao Eterno nessa noite. Cadê a igreja que glorifica? Cadê a igreja que adora? Isso, dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Diga quem é Jesus para você. Diga o que Ele representa para você. Diga a importância que Ele tem para você. É isso que é adorar. Glorifique a Deus. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudi-lo mais uma vez. Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita e santa paz de Cristo Jesus. Boa noite a todos. Podeis tomar assento, por favor. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 14. Mateus capítulo 14. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus pela honra, pela alegria e o privilégio de estar a nossa amada filial de Caruaru, glorificando a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Joab. Muito obrigado, em nome de Deus, pela oportunidade. Deus continue abençoando e ampliando suas tendas, em nome de Jesus. Pastor Leandro, Deus abençoe. Pastor Elias, todos os pastores que aqui estão, Deus abençoe suas respectivas famílias. Deus abençoe os obreiros, as obreiras, os músicos, os irmãos, as irmãs. Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Aproveita que você está cheio da unção aí, estende a mão para alguém, diga para ele: por esses dias, Deus vai te surpreender. Eu creio. Eu creio. Mateus capítulo 14, você já achou? Versículo 22 até o versículo 27. Deus está nesse lugar. Podemos ler? A minha tradução é um pouquinho diferente da que nós costumamos usar, mas isso não altera o sentido nem a importância do texto, tá bom? Versículo 22 diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma ou um espírito, e gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Pedir a gentileza de você manter a sua Bíblia aberta no decorrer da mensagem. Nós vamos voltar ao texto. Mateus capítulo 14, ele narra uma história que não apenas está em Mateus, mas Marcos, também João, vão narrar este episódio, que é a segunda tempestade que os discípulos vão passar. A primeira também está em Mateus, no capítulo 8,
a partir do versículo 23, quando Jesus está no barco dormindo. Essa aqui já é a segunda tempestade que eles enfrentam. E independente do evangelho onde você lê, a sequência vai ser a mesma. Depois que o Senhor ele multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, a Bíblia diz que já estava anoitecendo e o lugar era deserto e perigoso, e Jesus precisava despedir aquela multidão. Porém, ao mesmo tempo em que ele despede a multidão, ele dá uma ordem. A nossa tradução diz que ele ordena. Aqui eu tenho, irmãos, diz que ele compele. Outras ainda diz que ele obriga, ele força os discípulos a entrarem no barco e seguirem adiante, enquanto a multidão vai embora. O que me faz refletir sobre isso, que os antigos diziam que manda quem pode e obedece quem tem juízo. É verdade. Jesus não está pedindo, ele está ordenando. Entrem no barco e sigam enquanto eu despeço a multidão. E eles obedecem, os 12. Eles estão dentro de um lugar que não foi escolha deles, foi escolha de Jesus, o barco, e indo para um lugar que também não é escolha deles, foi Jesus. E eles obedecem rigorosamente. Mas o que me faz refletir sobre isso é que se nós vamos falar sobre tempestade, e tempestade sempre nos remete às dificuldades na vida, assim como vale, deserto, fornalha, como nós venhamos nomear, vale a pena lembrar que eles estão obedecendo uma ordem. Eles estão na direção que o Senhor os ordenou, indo para o lugar que Deus mandou. Só que o que me fez refletir, e me faz todas as vezes que eu leio esse texto, é que mesmo assim o vento vai soprar. Mesmo assim vai ter tempestade. Mesmo assim eles vão passar por perigos até chegar do outro lado. Onde eu quero chegar com você nessa mensagem? O fato de você e eu obedecermos a Deus não nos isenta de passarmos por perigos. O fato de você e eu obedecermos uma direção de Deus, aquilo que o Senhor ordenou para que viéssemos fazer, não nos livra de tempestade, não nos livra de dificuldades. E essa aqui não é a primeira e nem a última vez que temos isso como exemplo. Vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdinego, em Daniel 3. Eles também obedeceram. Eles se recusaram a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. E o que veio depois? Fornalha. Lembra de Daniel? Também obedece a Deus e se recusa a parar de buscar o Senhor por causa do edito que o rei havia assinado. E o que veio depois? A cova. Pode acontecer de você hoje decidir: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber aquilo que Deus tem para mim, estou disposto a obedecer. Uma porta pode se fechar depois, algo ruim pode acontecer depois. É uma regra? Não é uma regra, mas pode acontecer. Mas o que eu aprendo aqui é que depois da fornalha teve prosperidade, depois da cova teve honra, e depois da tempestade teve bonança. Ou seja, mesmo que o vento sopre, continue na direção de Deus. Mesmo que venha a tempestade, continue na direção de Deus. Até porque eu ainda creio que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Já vejo mãos abertas recebendo. Estou junto contigo. Porque essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai destruir sua vida, mesmo tendo a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus, mas no tempo determinado Deus há de honrar a tua obediência. Tem alguém para receber essa palavra? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Agora, olha a sequência do texto, por favor. Acompanha comigo, se você puder. Versículo 23 e 24. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E vindo a noite, estava ali ele sozinho. Olha o 24. O barco, porém, estava já no meio do mar. Estava onde? Estava onde? Agitado pelas... Porque o vento era... Versículo 23 diz que Jesus subiu ao monte para orar. Já anoiteceu.
A multidão foi embora. E os discípulos avançam o mar da Galileia. Uma coisa interessante que a gente percebe, e Deus também me deu o privilégio e a oportunidade de pisar nessa terra, é que lá de cima você tem uma boa visão do que acontece no mar da Galileia. Ou seja, os discípulos não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo os discípulos. Eu não vejo Jesus, mas Jesus está vendo você. E quando Ele está vendo você, porque Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Estou sentindo a presença dEle aqui. Ele está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. E o verso 24 diz que o barco já estava Estava onde? Açoitado pelas... E o vento? Irmãos, está até sublinhado aqui na minha Bíblia. Esse versículo tem falado muito comigo. Por quê, pastor? Dobre sua atenção. Estou falando do mar da Galileia. Não é um lugar qualquer. Não é um lugar pequeno. Para nós termos noção, só de comprimento, números aproximados, quase 14 quilômetros de comprimento. De largura, quase 19 quilômetros. Parte mais funda, 45 metros de profundidade. 212 metros abaixo do nível do mar da Mediterrâneo. É o mar da Galileia. Só que o texto diz que eles já estavam no meio. Embora não seja um lugar de água salgada, mas a expressão mar é para nos dar uma noção da dimensão que é o lugar. O que eu aprendi aqui? Eles não chegaram no meio com as águas tranquilas. Eles não chegaram no meio com o vento favorável a eles. E esse barco aqui, ele não tem vela. Ele não tem motor. Marcos, dentro desse mesmo texto, vai dizer que eles estavam cansados de tanto remar. Sabe o que eu vejo nesse texto? É que quando você chega no meio com tudo favorável, é fácil. Quando você chega no meio com as águas mansas e tranquilas, moleza. Com o vento te empurrando, também. Mas eles chegaram no meio com o vento contrário. Olha onde Deus já permitiu você chegar. Olha onde Deus permitiu você estar no nível da sua vida que se encontra hoje. Foi fácil chegar até aqui. Foi fácil vivenciar tudo que você vivenciou. Mesmo com vento contrário, você já chegou no meio. Mesmo com oposição, você chegou no meio. Mesmo com pandemia, você chegou no meio. Você pode não ter terminado a trajetória, mas só de chegar onde você chegou já é para comemorar. Não quer dizer que eu vou parar no meio, não quer dizer que eu vou desistir no meio, não quer dizer que eu vou afundar no meio, mas quer dizer que o mesmo Deus que me ajuda a chegar até o meio, me ajuda a chegar até o final. Você não vai parar agora, você não vai desistir agora. Quanta coisa você já venceu, quanta oposição você já venceu. Você já venceu tanta coisa, perseguição, tanta calúnia. Deus te trouxe até aqui para receber essa palavra. Tu vai seguir em frente, tu não vai recuar, tu não vai parar. Porque Hebreus 10:38 diz: e o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lucas 9:62: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Já que você está com a mão aberta aí, deixa eu profetizar: tu não vai desistir, tu não vai retroceder. É daqui para frente, é daqui para o final. Se você chegou até aqui, tu vai até o final. Quem está comigo dá um brado de glória ao Eterno e adora o nome dele. Reflete comigo, irmão. Quanta coisa você e sua família já venceram. Quantas dificuldades. Pastor, mas ainda tem uma estrada pela frente. Eu sei. Mas o que você já deixou para trás? E o que você já venceu? Por isso que eu amo o Salmo 124. É meu preferido. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Ora diga, Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aí o versículo 7 e 8 do Salmo 124 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista no Salmo 40,
Ele não fala só de paciência, ele não fala só de esperar, ele fala de onde ele foi tirado. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou de onde? De um charco de lodo. Me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e o glorificarão por isso. Lembra de onde Deus te tirou, lembra do que Deus fez na sua vida, lembra da obra de libertação que fez e tem feito. Tu não vai parar agora, você não vai desistir agora. Se tu chegou até o meio, tu vai até o final. Barco açoitado, a palavra açoitado aqui é apanhando, o vento soprando, dificuldades. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Na primeira tempestade ele está no barco, dormindo, mas está. Na segunda, até a metade da trajetória ele não está. Mas como eu disse anteriormente, ele está vendo, ele está no controle. E o versículo seguinte, acompanha comigo se você pode, vai nos dizer, versículo 25: mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram com? Quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. A noite em Israel dividida em 4 vigílias: 6 às 9 a primeira, 9 à meia-noite a segunda, meia-noite às 3 a terceira, e de 3 às 6 a quarta vigília, quando começa um novo dia. Jesus não vai na primeira, Jesus não vai na segunda, muito menos na terceira, porque Ele sabe até onde você aguenta. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz que Deus sabe até onde nós podemos suportar. E tem mais, junto com a aprovação Ele ainda manda o escape. Aleluia. E Jesus vem andando sobre as águas. Cobre sua atenção. Os discípulos nunca presenciaram isso. Nem Pedro, nem André, nem Tiago, nem João, que eram pescadores por profissão. Eles nunca viram. Eles nunca imaginaram que isso um dia ia acontecer. Mas o que me chama a atenção é que eles vão pensar que é um fantasma. Mas como assim é um fantasma? Se há poucas horas atrás eles estavam juntos. Na multiplicação dos pães, no entardecer, no despedir da multidão, eles estavam juntos. A roupa de Jesus é a mesma. Ele não está com o corpo glorificado ainda. Então, o que faz eles enxergarem um fantasma? A Bíblia responde à própria Bíblia. Eles gritaram de medo. Medo, pavor, pânico. E o medo, dentre outras características, ele tem o poder de deturpar a sua visão. O medo, ele tem o poder, se ele dominar a minha vida e a sua, ele vai dizer o que você está vendo. Ele vai dizer o que você tem que enxergar. O medo, quando ele domina, ele te tranca. O medo, quando domina, ele te prende. Eles foram tomados de medo. Eles não estão conseguindo enxergar que quem está vindo aí é Jesus, mas eles pensam que é um fantasma. Meus irmãos, eu amo Isaías 41, verso 10, quando o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não permita o medo dominar você. Não permita o medo limitar você. Não permita o medo dominar seus sonhos, suas visões, suas aspirações na vida. Porque eu ainda creio num Deus que nos ajuda e nos capacita a dominar o medo. Porque uma vez que a tua fé cresce, o medo perde o lugar. Uma vez que a tua fé, ela prospera, ela progride, você começa a dominar o medo. Porque Deus não fez o ser humano para ser dominado, mas para dominar. Deus não fez o homem para ser governado por nada. Quando eu digo homem, ser humano, mas para governar. O que é que o medo está fazendo com a sua vida? O que é que o medo está tentando fazer em você? Eu creio, porque há uma presença nesse lugar, que a sua primeira vitória aqui hoje vai ser vencer esse medo.
O medo que quer te impedir de arriscar de novo, de bater na porta de novo, de tentar de novo, de sonhar. Não, eu creio que com certeza nessa noite você começa a vencer o medo em nome de Jesus. Posso profetizar? Você me permite profetizar? Então recebe essa palavra. A síndrome do pânico vai sair hoje. Na autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo entra na tua mente. Ele opera aí de dentro para fora, e creia. Em nome de Jesus, a crise de ansiedade vai sair. A depressão vai sair. Chega de ser dominado pelo medo, governado pelo medo, preso pelo medo. Quem está vindo aí não é fantasma, não é demônio. Ei, é o socorro bem presente na hora da angústia. Quem vai romper com medo aqui hoje? Quem vai romper, dá um prato de glória nessa noite. Aleluia. Quando Jesus percebe isso, versículo seguinte, versículo 27, quem está recebendo diz amém. Jesus logo diz a eles, acompanha aí: mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, cheguei, eu estou aqui. Não tenham medo, não tenham pavor, sou eu que estou aqui, não temais. Discípulos de longe, Jesus falando com eles. Mas você percebe no texto que mesmo Jesus falando isso, a tempestade não cessa. Por isso que eu gosto de acompanhar com a igreja a pregação e a Bíblia aberta, está vendo? Olha o texto. O vento parou de soprar? O mar se acalmou? O barco parou de apanhar? Mas não é Jesus que está falando? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Só que nada mudou. Essa tempestade só vai se acalmar depois que ele e Pedro entram no barco. Alguns versículos à frente. Mas, porém, a gente pode aplicar segundo o que a gente entende, à luz da direção do Espírito Santo. Não é Jesus que está falando? Sim ou não? A prioridade dos discípulos é que Jesus acalme a tempestade de fora. Mas a prioridade de Jesus é acalmar a tempestade de dentro. Antes dele acalmar a tua tempestade, ele vai te acalmar na tempestade. Sabe o que está se cumprindo aqui? Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, quanta mão aberta recebendo. Eu creio também. Aquieta e você vai ver a minha glória. Aquieta e eu vou operar. Aquieta e eu vou abrir essa porta. Aquieta e eu vou trabalhar. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu entendo, porque Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele vai cuidar futuro? Não. Porque ele já cuidou? Não. Porque ele tem cuidado de nós. O verbo está no presente. Pode passar o ano, pode passar o mês, pode passar a semana. Deus tem cuidado de você. Só quem recebe, só quem crê. Hoje Deus acalma primeiro a tempestade de dentro, para depois acalmar a tempestade de fora. Por isso que Paulo vai falar sobre a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Para mim, para você, é que Jesus, a nossa oração é que Jesus opere, fazendo o milagre que a gente espera, realizando os sinais que a gente aguarda, porque na nossa concepção são os milagres que vão nos acalmar. Mas na visão de Cristo é diferente. Quem vai te acalmar não é o milagre, mas é o Deus que faz o milagre.
é a presença, é a glória. Por isso que ele diz: eu deixo-vos a paz, é a minha paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Já imaginou um dia Davi falando com ele próprio? Como assim, pastor? Salmo 42, verso 7: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmo 27, versículo 13 e 14 vai dizer assim: pereceria eu sem dúvida, se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então o que eu faço agora? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Textuário de quem espera na Bíblia, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A igreja adora, a igreja exalta, glorifica o nome dele. Enquanto você está dentro dos seus problemas, das suas dificuldades, ele está trazendo paz em meio ao caos, paz em meio à tempestade. Ele traz hoje calmaria de dentro para fora. Quem pode exaltar o nome dele? E aí você entende que a nossa prioridade é diferente da prioridade do Senhor. Tem de bom ânimo, eu estou aqui, não tem mais. Aquieta a tua mente, aquieta a tua alma, porque Deus nunca perdeu o controle da tua vida, não vai ser agora que vai perder. Independente de como está ao seu redor, as circunstâncias, a sua realidade, Deus não perdeu o controle de nada. Aí você vai emprestar a sua mão com carinho e respeito, vai dizer para quem está perto de você: antes de Jesus acalmar a tempestade de fora, Ele vai acalmar a de dentro. Você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo. E aí, para nós encerrarmos e orar por você, quem está recebendo diz amém. Alguém morreu nessa tempestade? O barco virou? Alguém se afundou porque olhou mais para as circunstâncias do que para Jesus. Mas Jesus levantou e voltaram. E quando eles pisam no barco, tudo se acalma. Sabe qual a diferença dessa tempestade para a primeira? É que na primeira Jesus teve que acordar e acalmar tudo. Nessa aqui, ele só pisa no barco e tudo se acalma. Olha o texto. Ele não fala nada, ele só entra e tudo se aquieta. Eu termino profetizando. E só dele pisar na tua casa, só dele pisar no teu negócio, só dele pisar aonde você tem apresentado a Ele nos teus projetos, nos teus sonhos, vai se aquietar, vai trazer um tempo de calmaria. Eu profetizo, recebe aí. Quinta-feira que vem alguém vai dar testemunho aqui. Quinta-feira que vem alguém vai contar: ei, chegou um tempo de bonança, chegou um tempo de vitória. Quem recebe aí, fica comigo dando glória. Vem adorando, vem, põe de pé por gentileza. Eu profetizo na sua vida um tempo de bonança, um tempo de calmaria, aonde Jesus, Ele aquieta primeiro a tempestade da sua alma, para depois acalmar a tempestade de fora. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Já terminei a mensagem. Levante as mãos e adore. Isso, pode adorar. Feche a Bíblia, mas abra a sua boca para glorificar. Feche a Bíblia, mas abre a boca para adorar. Oh Espírito Santo, oh glória, porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele sabe da sua necessidade. Mas o que vai trazer alegria para mim, para você, primeiro é a presença, é a palavra, é a glória. E aí você entende que Ele está operando de dentro para fora, de dentro para fora. Aí hoje você vai dormir bem, essa insônia vai cair por terra. Eu estou liberando uma palavra profética, está vindo ao meu coração, estou liberando. Essa insônia não vai mais perturbar você, essa inquietação não vai mais dominar a sua alma. Por quê? Você serve a um Deus que está no controle de todas as coisas. Quem crê nisso, quem pode exaltar o nome do Senhor?